Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica. No último vídeo, com o estudo de falácias, a gente acabou a primeira parte da série, que é a lógica, vamos dizer assim, teórica, né? A lógica pura. E a gente vai para uma segunda parte, que é a lógica aplicada, que seria basicamente uma metodologia da ciência, né? Então, primeiro a gente precisa esclarecer um pouquinho mais a relação entre ciência e filosofia. A ciência é um corpo organizado de verdades que faz referência a um objeto de pensamento, né? Então, o que, um objeto, beleza, assim, corpo organizado, verdades, legal, ciência tem que falar coisas que são verdades, um corpo organizado, né, porque tem toda uma teoria, né, tem várias explicações, né, então tem que estar tudo organizadinho, uma coisa depende da outra, beleza. Eu acho que a dificuldade aqui é objeto especial do pensamento. Então, um objeto especial de pensamento não é um indivíduo concreto, mas um aspecto da coisa, né? Então, o Padre Jorge dá o seguinte exemplo: uma planta pode ser estudada pelo químico quanto aos produtos orgânicos que obtemos dela, pelo fisiologista quanto a seus processos vitais, enquanto o botânico considera suas estruturas e as classifica como gênero e espécie. Então, você vê que tem o mesmo objeto, planta, que pode ser abordado de diferentes maneiras, né? De diferentes aspectos. Então, a gente tem de cada um desses aspectos. Então, os produtos orgânicos, a fisiologia, a estrutura delas são diferentes objetos especiais de pensamento. Cada um deles forma, então, uma ciência. Porém, ainda que todos os aspectos das coisas, de todas as coisas, tivessem sido feitos objetos de uma ciência especial, então pego cada objeto, pego cada aspecto, cada aspecto, né, dele, né, então cada objeto de pensamento, e faço todas as ciências delas, o trabalho da mente ainda não estaria concluído, né, estaria longe de acabar. Porque há leis e princípios que não tratam de nenhuma área restrita do conhecível, mas abarca todos os aspectos das ciências especiais, né? Todas essas ciências estão subordinadas a certos aspectos. Então precisa de uma ciência que trate disso, né? Então, a mente pode olhar para todos esses objetos, né, de pensamento e enquadrá-los em uma única ciência universal, que é a filosofia. Então, eu tenho vários objetos de pensamento, cada um deles com a sua ciência, e uma ciência que enquadra todos eles, que é a filosofia. Embora a gente vai dividir a filosofia em partes, né? As ciências especiais, então, dependem da ciência universal, que é a filosofia, já que precisam de princípios que elas mesmas não podem provar. Então, o Padre Jorge dá exemplos, né? O movimento dos corpos no espaço, a duração dos corpos no tempo, né? Quer dizer, como é que eu sei que um corpo continua, né, no tempo, né? O poder de uma coisa material de agir sobre outras, né? Porque eu sei que uma coisa pode afetar outra, né? A física não me diz isso. Ela parte do princípio que os corpos afetam uns outros, né? Então, as leis da matemática, né? As ciências usam bastante a matemática, mas nenhuma delas prova a matemática, né? E também a lei da causalidade, né? De que a mesma causa produz sempre o mesmo efeito, etc, né? Nenhuma ciência prova isso, né? Ciência especial, mas todas as ciências usam isso, né? Aqui agora eu vou começar a diferenciar ciência de um lado e filosofia do outro, né? A mente busca então uma ciência que trata desses fatos de importância universal, que é a filosofia. É o papel dela lidar com as condições universais das coisas, né? Porque a gente está olhando para aquilo que todos os objetos têm em comum, né? Então, por isso, condições universais das coisas e explicá-las de maneira consistente com os fatos da experiência. Então, o Padre Jorge diz: filosofia é a ciência que trata dos princípios e características que pertencem ao universo como um todo. Então, ele faz um pequeno esclarecimento, que é, ele diz: atualmente entende-se ciência, sobretudo como corpo de conhecimento organizado. Peraí, isso é o que ele já falou. Dos fatos experimentalmente conhecidos, de um aspecto da realidade, até que percebe que é a mesma coisa que ele estava falando antes, né? Porém, ele diz, como expresso nos termos da teoria mais aceita pelos especialistas. Então, a ciência deveria ser um corpo de verdades, é, é que fala, em relação a um objeto de pensamento. Mas hoje em dia se usa ciência
para um corpo de conhecimento, claro, de um aspecto da realidade, mas como expressa nos termos a teoria mais aceita pelos especialistas, e que isso diferenciava da noção de ciência de Aristóteles e dos escolásticos, porque para eles tem que ser aquilo que é verdade, que você, o conhecimento que você tem pelas causas das coisas. E essa questão da teoria mais aceita não seria chamada de ciência pelos escolásticos. Então ele dá o exemplo, né, que eu achei muito legal, porque o livro é da década tipo de 30, 40, acho que a última edição é de 40, ele dá o seguinte exemplo: o corpo das verdades conhecidas. Quanto ao fenômeno da luz, quando expressa em termos da teoria ondulatória, é a ciência da luz. Essa expressão dos fatos é provisória. Falta-lhe a certeza da ciência propriamente dita. E é muito legal porque foi justamente nessa época que a teoria ondulatória foi abandonada, né? Teve a descoberta ali dos fótons, né, de que a luz era uma partícula, né, que ela pode ser uma onda ou uma partícula, né, então é bem legal porque o Padre Jorge estava certo, né, em certo sentido, você vê que ele entendia que era provisório, né, que o pessoal, bom, depois o Thomas Kuhn falava sobre isso, né, você tem uma teoria que você tem que explicar tudo a partir dela, e ela é aceita naquele momento, então você só faz ciência usando aquela teoria. Depois que essa teoria, se tiver muitos erros, ela vai ser revista, né, mas a ciência não é uma ciência no sentido dos antigos, né, que é ciência no sentido pleno, não pode ser: "Ah, tem essa teoria aqui e a gente vai usando ela enquanto dá". Isso, bom, beleza, mas falta aquele negócio que faz com que a ciência seja ciência mesmo, com C maiúsculo, né. Então, por causa dessa questão de você ter a ciência ser, então, apenas o conhecimento pela causa, que é um conhecimento do qual você tem certeza, né, a partir do momento que você conhece a coisa pela causa, ou seja, por aquilo que faz com que ela seja o tipo de coisa que ele é, você tem um conhecimento que é seguro, que é certo. Então, e isso levou algumas pessoas a criticarem os escolásticos por dizer que eles só aceitavam conhecimento que era deduzível a priori. Isso não é verdade, porque a presença da causas materiais nas 4 causas mostra que eles reconheciam o aspecto empírico, né, porque a causa material é algo que você só consegue reconhecer, empiricamente, né, como é que você vai saber? O exemplo que o padre Jorge dá é que o ácido sulfúrico é constituído de hidrogênio, oxigênio e enxofre, você tem que ver experimentalmente. Então, não é verdade que os escolásticos, só reconheciam o conhecimento a priori e desprezavam o conhecimento empírico. Então agora que a gente distinguiu entre ciência e filosofia, vamos trabalhar as partes da filosofia. Primeiro que as ciências são divididas em especulativas e regulativas. Então, as especulativas buscam conhecer a ordem do universo. Eu acho que isso também pode ser chamado de contemplativas, mas vamos com esse nome aqui. Buscam conhecer a ordem do universo, enquanto as regulativas buscam a produção de uma ordem que desejamos realizar. Então, se eu estou aprendendo algo que já existe, que está na natureza, né? Eu estou especulando, né? Então é uma ciência especulativa. E se é algo que eu quero, uma ordem que eu quero produzir, é uma ciência regulativa. Então, porque toda ciência busca a ordem, né? Então, ou essa ordem já existe e eu especulo sobre ela, ou contemplo ela, ou ela é regulativa e eu busco produzir essa ordem sendo uma ciência prática, né? Então, se a gente começar a dividir as ciências especulativas, né? A ciência ela sempre trata do universal. Então, eu não quero saber algo a respeito de Sócrates, mas dos homens, né? Eu quero saber, por exemplo, algo a respeito de uma espécie de plantas, né? E não daquela planta específica, né? Daquele espécime, né? Mas da espécie dela, né? Então, a gente vai sempre abstraindo para ter os vários níveis da ciência. Então, a primeira abstração que a gente pode fazer é abstrair das condições, aqui está errado, individualizantes, né? A gente abstrai para as condições, para ficar apenas as condições universalizantes. Então essa é a que empregamos em todas as ciências que tratam do mundo natural. Então eu abstraio aquelas características que são únicas dessa planta, desse animal, né? Então, por exemplo, eu não quero saber as características do meu cachorro, eu abstraio as características dele para ter as características universais dos cachorros. E aí ter uma ciência dos cachorros. Então, é só que essa abstração,
que é usada então em todas as ciências do mundo material, ela é a base também de uma ciência que trata da natureza em geral. Então, se eu faço essa abstração e depois considero todas essas naturezas em geral, então toda a natureza da substância material sujeita a movimento e mudança, porque todas essas espécies, sejam do que for, vão estar sujeitas a movimento e mudança. Então, essa ciência que vai olhar para a substância material como sendo sujeita a movimento e mudança é, é a chamada a filosofia natural para Aristóteles, desculpa, a filosofia natural, e Aristóteles e os antigos chamavam de física, né? Por isso que tem um livro que é A Física de Aristóteles, né? Então, ela é a física, então se eu tenho as ciências especiais, ela pega todo, ela olha todas elas, todas esses objetos como sendo substâncias materiais que estão sofrendo mudanças, né, sujeitas ao movimento e à mudança. Então essa é a física, seria a primeira parte da filosofia. Deixa eu mudar aqui. Então segundo aspecto de abstração que a gente pode fazer, porque agora a gente está olhando então todas as espécies universais, todas as substâncias materiais como sendo sujeitos de mudança e movimento. Agora a gente faz mais uma abstração, que a gente abstrai as qualidades sensíveis, que são as condições da mudança, e a gente não tem mais movimento. Ou a gente fica só com corpos dotados de quantidade, que é a ciência da matemática. Então eu passei de coisas que estão mudando, que estão se movendo, como os animais, né? Ou que pode sofrer mudança de cor, mesmo de tamanho, pode estar se movendo mesmo, né? Astros também podem se mover, né? Planetas, né? Então a gente abstrai essas características de mudança, que são o que dá origem a essas mudanças à qualidade. Eu abstraio as qualidades, eu fico só com a, a quantidade dele. E aí a gente tem a ciência da matemática. Inclui aqui também a geometria, né? As formas, né? Essa coisa toda. E aí a gente pode fazer mais um nível de abstração, que eh, então, se vocês voltar um pouquinho, se vocês lembrarem, a gente tinha, quando a gente fala das categorias, a gente fala que começa com a categoria da substância, da depois da quantidade e a qualidade. E o que a gente fez aqui foi o contrário. Depois que a gente tá tratando do objeto universal, a gente primeiro, a gente estava na física, né? A gente tirou as qualidades para chegar na matemática, e agora a gente vai tirar a quantidade para ficar só com a substância, né? Então é mais ou menos o contrário do que a gente fazia nas categorias, que a gente imaginava primeiro uma substância, essa substância tem qualidade, e essa tem com uma quantidade, e essa quantidade tem qualidades. Então a gente pegou o objeto pronto com essas três categorias e foi tirando. Vamos tirar primeiro as condições individuais, individualizantes. Então agora vamos olhar para só como um objeto dotado de qualidades. Agora vamos tirar as qualidades, ficar só com substância e quantidade. Agora vamos tirar a quantidade e vamos ficar só com a substância, por assim dizer, né? Embora eu não acho que isso seja perfeito, porque a gente não analisa as substâncias, né? Pelo menos já está saindo do meu conhecimento o que acontece aqui. Mas a terceira abstração possível e última, né, é abstrair totalmente a matéria e considerar apenas as noções universais e princípios que dominam todo o ser, incluindo o material e o espiritual. Esse último grau de abstração é o da ontologia ou metafísica, a ciência que trata do princípio da contradição, causalidade, o significado do ser, unidade, perfeição, substância, acidente, potencialidade, atualidade e outros. Apenas essa ciência nos permite chegar a uma causa primeira, motivo pelo qual Aristóteles a chamou de teologia. Ah, eu acho que depois acabou sendo preferido metafísica ou ontologia, porque quando a gente fala teologia, geralmente é mais a teologia divina, teologia revelada, né? Que são, não lembro se é teologia divina ou teologia revelada, que são quando a gente pega mesmo a Bíblia, a história da igreja, né, os documentos, tudo, e analisa o que a gente sabe de Deus com a luz da revelação, porque essa teologia ela é superior, porque eu tenho coisas que Deus revelou para mim, né, para a igreja, né? Para mim isso é forma de dizer, né? Então acabou, para não confundir, não ter duas teologias, pode se chamar assim, mas
eu acho que acabou sendo usado mais ontologia ou metafísica, né. Então você vê que aí o pessoal fala que metafísica seria porque era o livro que vem depois da física, mas você vê que, tem você vai abstraindo da física para matemática, seria para ontologia, né, ou metafísica, e Aristóteles tratou muito pouco de matemática. Então, beleza, é verdade que esse livro estaria depois da física, né, por isso seria metafísica, mas na própria filosofia de Aristóteles tem o porquê desse de ser chamado de metafísica, né, porque, está realmente além da física no sentido da abstração mesmo do objeto, né, então, essa questão o pessoal fala muito disso, né, de metafísica, se chamar metafísica, porque era o livro que vinha depois da física, mas isso é bastante discutível, na verdade. Então vamos tratar um pouquinho da relação da lógica e da metafísica. Quando a lógica é vista como a ciência que trata das coisas como existentes na ordem conceitual, parece existir um paralelismo entre ela e a metafísica, então as 2 parecem ser paralelas, porque ambas são ciências universais. A metafísica é a ciência universal da ordem real, que ela trata do ser, então de tudo que é objeto da metafísica, né. Então ela é a ciência universal da ordem real, e a lógica é a ciência universal da ordem conceitual. Trata da condição das coisas enquanto, pensamento. Então, se a metafísica trata de todas as coisas da ordem real, tudo o porquê a gente está estudando lógica? Porque tudo o que é representado na nossa mente é objeto da lógica, né? A ciência que estuda tudo o que é representado na mente, como que a gente obtém a verdade representando tudo na mente, né? Por isso que depois a gente vai falar, talvez nos próximos vídeos, que São Tomás fala, por isso que antes de ensinar qualquer ciência, a pessoa tem que estudar lógica, né? Então, essas duas ciências têm províncias diferentes, mas paralelas, o que gerou muitos erros. Então ele dá o exemplo do Platão, que a partir da universalidade da essência enquanto representação, afirmou sua existência, a existência de naturezas reais, né. Então Platão acreditava na existência de um arquétipo, né, os universais teriam uma existência no mundo real, separada dos indivíduos, né, então o mundo das ideias, basicamente. Então isso seria uma confusão entre a universalidade da essência existe na minha cabeça. Na minha cabeça eu tenho um conceito de homem que existe meio que separado de todos os homens, né? Mas na ordem real, não. Eu só tenho o homem como uma determinação real nos indivíduos homens, e não uma existência da espécie homem em si mesma no mundo real, não. Só na minha cabeça. Então também os empiristas, baseando na visão de que nada pode existir que não seja individual, negaram que, mesmo em pensamento, uma mesma natureza poderia ser repetida em múltiplos sujeitos. Então, realmente, no mundo real só existem os indivíduos, mas na ordem conceitual, né, no pensamento, eu posso ter um conceito que se aplica a vários indivíduos. Então, também é uma confusão entre esses dois campos, né? Da metafísica e da lógica, ou seja, da ordem real com a ordem conceitual. O Kant, acho que esse é o último que ele vai falar, vendo que possuímos conhecimento das coisas pelos juízos, em que a noção do predicado expressa a natureza das coisas, inferiu que era o juízo que dava ao fenômeno a natureza que lhe atribuímos. Então, acho que a gente falou um pouquinho disso, de que ele acreditava que os nossos juízos criam o objeto, uma coisa assim, né? De que, na verdade, na nossa mente, as categorias se unem para dar uma forma ao objeto, né? Esse que eu também não entendi direito, né? Então, desculpa aí. Mas se a marca distintiva da filosofia é ser superior em algum departamento, quer dizer, a ideia é que eu não sei se isso ficou claro, né? Como a gente vai abstraindo para condições mais gerais, das ciências especiais para a metafísica, para a matemática, para a metafísica, tem uma ordem de importância, por assim dizer. Então, como a metafísica é a primeira, e a matemática vem depois, nada que a matemática diz pode contrariar a metafísica. E como a física vem depois da matemática, ela não pode contrariar nem nada que a matemática diz, nem nada que a metafísica diz. Acho que a gente falou um pouquinho disso, né. Então elas vão como que construindo uma em cima da outra, né, ou o contrário, a uma está no topo da outra, então a que está embaixo não pode contradizer ela, né. Então, nisso quer dizer que a marca da filosofia é ser superior em algum departamento. Então a lógica pertence à filosofia, porque ela é superior no sentido de que ela trata de toda a realidade representada, né.
Então, logo que entendemos a lógica como a ciência que trata da representação das coisas em um sujeito inteligente, é evidente que ela não está restrita a alguma esfera especial do ser, mas com os atributos que pertencem a todas as coisas reais e possíveis. Então, agora o Padre Jorge vai fazer um paralelo entre a lógica e a ética, né? A universalidade da lógica é um análogo próximo da universalidade da ética. Nessa, quer dizer, na ética, né, também temos que lidar com uma ordem, faltou uma ali, né, com uma ordem de coisas totalmente diferente daquela das ciências da ordem real. A ciência que trata das obrigações morais de um agente livre e autodeterminante, eu traduzi assim, né, self-determining, determining, acho que eu até escrevi errado ali, mas um agente que se determina a si mesmo, né, ou seja, livre, né, não pode ser colocada no mesmo nível que a ciência que trata da ordem real. A ética, ao tratar dessas obrigações, não trata de circunstâncias particulares, mas de lei de referência universal. Por isso também ela faz parte da filosofia. E a lógica, porque ela trata de leis, eu acho que eu esqueci de colocar, né? De leis do pensamento, né? Ela trata de eh, lei de referência para o pensamento. Seria a ética trata da ordem nos atos, né, ou seja, na vontade, é isso, na vontade, e a lógica da ordem da razão. A ética faz eu agir corretamente, por isso na vontade, e a lógica faz eu pensar corretamente, por isso uma ordena a vontade, a outra ordena a razão. Então o Padre Jorge se dedica um pouquinho a explicar como que foi a, o fim da lógica escolástica, né, o abandono da lógica tradicional, por assim dizer, né, não tradicional como um todo, mas da visão escolástica de lógica, que ele chama de a quebra com o passado. Eu achei que ficou um pouco fora, achei que não era tão importante, mas coloquei um pouquinho, né. Então, com a Renascença passou-se a valorizar mais o estilo e menos o pensamento, até o Olavo de Carvalho também fala bastante disso, né. Então os escolásticos não souberam aproveitar o que tinha de bom na nova educação, eles abandonaram a ciência empírica que eles mesmos tinham criado, né, você lembra que Santo Alberto foi o inventor da ciência empírica, basicamente, e começaram a se focar apenas em metafísica e teologia. Então eu acho que a grande mudança foi com o Bacon, né, que além de incluir a gramática e a retórica na lógica, primeiro ele acreditava que a lógica escolástica era inútil, porque não incluía a indução, algo que não é bem verdade, mas ele criou um método que era você ele isso na teoria dele, né. Você cria tabelas enormes, né, em que você tinha a presença ou ausência de vários atributos, e você ia comparando até você encontrar o que você queria. Então, por exemplo, você queria saber amarelo. Você pegava várias coisas que eram amarelas, várias que não eram amarelas, e você ia vendo quais características tudo aquilo que era amarelo tinha em comum, por exemplo, né. Então ele diz: "Depois era feita uma série de exclusões, até encontrarmos a característica interna responsável pela forma. O método de Bacon nunca foi usado por nenhum cientista e nunca gerou resultados. Em alguma medida é apenas um silogismo disjuntivo, que esse método é muito difícil de você ir colocando todas as características. Quando você pega um objeto, você nunca tem todas as características que compõem ele, né? Então, você nunca consegue fazer de verdade eh, essa exclusão, né? Essa análise, por assim dizer. Então, o Padre Jorge diz, o próximo que ele analisa é o Mill, né? Tem um salto bem grande entre os dois, né? Então é algo bem inglês, né? Porque são dois filósofos ingleses, mas ninguém pode negar a importância do assunto, que era a preocupação central de Mill, isto é, a metodologia das ciências. Então o Mill, ele quer mais tratar da metodologia das ciências, né? Dar uma explicação das ciências. As suas contribuições foram muito grandes e seu trabalho será um clássico por muito tempo. Seu erro está em entender esse processo como uma e a mesma ciência dos processos mentais. Então ele juntou a a metodologia da ciência com a ciência dos processos mentais, que é a lógica, que é algo que ele não deveria ter feito, né. Tanto que o livro em que ele trata disso chama Lógica, né, que não está certo, né. Apesar de que esse tratamento continuou, né. Tanto que o Padre Jorge faz isso também, mas ele tem muito claro a diferença entre as 2 coisas, né. Então vamos tratar um pouquinho da metodologia escolástica da ciência. A qual ciência poderíamos elencar a teoria geral dos métodos da ciência, se nos baseamos em uma filosofia escolástica?
Não existe um método para todas as ciências, cada uma segue o método que o objeto demanda, né. Então, vemos que Mill deu um método para a ciência, mas se baseou apenas na ciência física, tendo tratado a ciência moral em separado. Seu discípulo, que era o Bain, tratou em separado a lógica da química, a lógica da medicina, etc., mas nada disso tem a ver com a lógica propriamente dita. O método de cada ciência pertence a ela e não à lógica. Então, acho que agora ele bota a, na citação de São Tomás, que é do Comentário à Metafísica, livro 2, lição 5. Eu coloquei ali parágrafo 10, eu acho que é isso. Eu coloquei a versão em inglês, mas seria: isso é porque um homem deve aprender lógica antes de qualquer outra das ciências, porque a lógica considera o método geral de procedimento em todas as outras ciências. Além disso, né, o método apropriado para a ciência particular deve ser considerado no começo de cada uma dessas ciências. Então, a lógica dá um procedimento geral para todas as outras ciências, mas isso não significa que a lógica é uma metodologia para todas as ciências, porque o método apropriado para as ciências particulares deve ser considerado no começo dessas ciências. Então, a lógica te dá uma preparação, né, como ela trata de toda a representação da ordem real na ordem conceitual, ela serve para todas as ciências, claro, mas o método de cada ciência é específico de cada uma e você tem que fazer isso no começo de cada uma das ciências. Por isso que a lógica não é uma metodologia de todas as ciências. Então vamos para os exercícios do capítulo. Considere criticamente a divisão aristotélica da filosofia em metafísica, matemática e física, né? A gente viu isso. Discuta a relação entre lógica e metafísica, dando referências históricas. Então, tratar de aquela questão do Kant, dos empiristas, do Platão também, né? Como eles confundiam um pouco as duas ordens, né? Discuta a posição da lógica entre as ciências, o que está contido no uso da palavra órgão, como nome dos tratados de lógica de Aristóteles. Isso é porque, acho que isso eu esqueci de falar, que na verdade, para Aristóteles, a lógica não fazia parte da filosofia, ela era mais um instrumento. Por isso que órgão significa o instrumento, né? Então, os estoicos colocavam a lógica, tanto que eles inventaram esse nome, né? Como parte da filosofia, né? Mas para Aristóteles era mais uma preparação para a filosofia. A aritmética e seus princípios fundamentais são independentes de nossa experiência e da ordem do mundo. Discuta. Uma questão bem interessante, né? A lógica busca ser não a física, mas a ética do pensar. Eu coloquei um S ali a mais, não sei por quê. Mas explique essa afirmação, né? Então ele coloca dois princípios escolásticos, né? Quid existit et est singulare, né? Tudo aquilo que existe é singular, né? Ou aquilo que existe é singular. E ciência est de universalibus, a ciência é do universal. Então, peraí, a existência é do singular e a ciência é do universal? Discuta esses dois princípios escolásticos, até que ponto eles alegam validade absoluta? Quais as características importantes da lógica como ensinada atualmente nós devemos a Bacon? Até que ponto esse novo elemento é um desenvolvimento legítimo do princípio da ciência? Tem mais um? Não. Acabou, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se vocês quiserem curtir, compartilhar, comentar, eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.